longo da vida, 1 em cada 10 pessoas vai precisar de cuidados com a saúde mental. Os casos de depressão, por exemplo, aumentaram 18% nos últimos 10 anos. E a Organização Mundial de Saúde estima que até o ano que vem, esta será a doença mais incapacitante do mundo. Quais são os reflexos destes números e como a nossa legislação garante cuidados a quem precisa de tratamento? É o que vamos ver no programa de hoje. A nossa Constituição determina que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza e garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Para falar sobre transtornos mentais, eu converso com Cláudia Galdino, defensora pública do Distrito Federal, e com a psiquiatra Elaine Bida, diretora de saúde mental da Secretaria de Saúde do DF. Obrigada pela presença de vocês. Doutora Elaine, o que é um transtorno mental e quais são as doenças mais comuns? O transtorno mental, ele é um transtorno que altera todas as funções psíquicas, né? E a pessoa, ela tem uma alteração na vida, né, no seu dia a dia, às vezes de uma forma mais grave e outras de uma forma mais leve, mas acaba tendo algum impacto, né, no seu dia a dia. E quais são as doenças mais comuns? Nós temos a depressão, hoje em primeiro lugar, temos também os transtornos de ansiedade, que é muito comum, né? E nós vamos ver outras doenças hoje, doenças tipo demências, né, transtornos bipolares. Então, nós vamos ter várias doenças psiquiátricas acometendo, né, a nossa população. Professora, a Constituição fala em inviolabilidade do direito à vida. Isso engloba tratamento para quem tem esse tipo de doença? Com certeza. O direito à vida, ele encampa também o direito à saúde. E a gente tem que considerar a vida que a pessoa tem que ter de uma forma digna. Então, todos os cidadãos brasileiros possuem o direito de ter acesso ao tratamento médico necessário para que tenha uma vida e uma vida digna. E o que representa ter transtorno mental na vida de uma pessoa? O Douglas é estudante de Direito e descobriu a esquizofrenia há 12 anos. Ele topou contar pra gente como é conviver com esta realidade. Vamos conferir. Eu recebi esse diagnóstico muito cedo. Hoje eu tenho 28 anos. Na época, eu tinha 16. E com esse tratamento medicamentoso, acompanhamento psicológico, e eu tive problemas, de limitações, porque eu peguei peso, ficava sedado com a medicação. E além dessas questões, quando eu retornei aos estudos, sofri bullying, o que dificultou para mim ainda mais ter a autonomia, porque além de lidar com as questões, se dava com bullying. Como o meu tratamento está sendo atualmente com medicação, acompanhado pelo psiquiatra, e a terapia em grupo e psicoterapia individual. Hoje eu levo uma vida, eu estudo, faço faculdade, tenho muitas outras atividades como qualquer outra pessoa. E isso me ajuda a ajudar outros a entender que a esquizofrenia não é um rótulo ou um estigma que a gente vai ter que levar para o resto da vida. Mas sim, é possível a gente lidar com isso e ter uma vida normal. Doutora Elaine, a gente viu aí o depoimento do Douglas, que faz o tratamento direitinho. Ter tratamento é fundamental para controlar a doença, não é mesmo? Sim, indispensável, né? Qualquer tratamento, mas o de saúde mental, ele faz com que, como a doutora Cláudia falou, uma dignidade maior, a sua autonomia. Né? Quando a gente preza em tratar o paciente na questão da saúde mental, é para devolver a vida para ele, né? Ele poder fazer as suas escolhas, ele poder fazer, construir a sua vida, né? E fazendo o tratamento direitinho, dá sempre para ter uma vida normal, como o Douglas disse? Sim. Hoje a gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, a gente sabe que vai ter menos sequelas e menos impacto na questão, né, do dia a dia, nas suas, por exemplo, quando demora muito o tratamento, a gente vê uma limitação cognitiva, entrar numa faculdade já é mais limitante, né? Então as crises elas acabam fazendo com que a pessoa demore muito para, por exemplo, voltar ao ritmo normal de vida, né? Então, um bom tratamento precoce, um diagnóstico precoce, adequado, né? Porque as pessoas têm muito preconceito com a questão medicamentosa. Não vou ser viciado em medicamento. É um medicamento fundamental, indispensável. A senhora falou aí do diagnóstico precoce. O que é que as pessoas devem se atentar
O que elas devem ficar aí atentas para poder tentar identificar se tem ou não uma doença de transtorno mental? Tem alguns detalhes que faz chamar muita atenção, né? Principalmente a questão, por exemplo, da funcionalidade, né? Então, seu desempenho no dia a dia, como você vive com as pessoas, como você está aceitando o mundo, né? E uma das coisas que a gente tem muito precário, mas que para a gente como profissional, é o sono. O sono hoje ele é um termômetro, eu falo, é a causa e a consequência de muito transtorno mental. Então, se você não dorme bem, você pode vir a desencadear um transtorno mental, né? E às vezes você tem um transtorno mental que, em consequência, faz você ter uma insônia, uma qualidade de sono ruim. Doutora Cláudia, e o que diz a lei sobre essa garantia do tratamento? Porque a gente sabe que depois de identificado o caminho é longo, né? Sim, todos têm direito ao tratamento médico, à vida, à saúde. Mas a gente sabe que há uma dificuldade muito grande de acesso à saúde na rede pública. Então, o que eu vejo diariamente na Defensoria Pública são pessoas procurando a Defensoria para judicializar questões. Então, muitas vezes, ela tem o acesso à saúde negado ou postergado, e aí se entra com uma ação para conseguir uma cirurgia, UTI, medicamentos. E o que eu digo para a população é que a Defensoria Pública existe para atender os cidadãos de forma geral, mas, em especial, pessoas que não têm condições de pagar um advogado para isso. Agora, a senhora falou aí também de medicação e a gente sabe que medicação para cuidar da saúde mental costuma ser uma coisa cara, né? Se a pessoa não tem dinheiro, o Estado é obrigado a fornecer? Essa também é uma das áreas que vocês atuam muito? O fornecimento de medicação é uma das facetas do direito à saúde, porque o tratamento médico são as consultas, uma cirurgia, enfim, mas a utilização de medicamentos, e esses de uso contínuo, muitas vezes, ele faz parte do tratamento e muitas vezes ele é o principal. Então, sim, o direito à saúde e à vida, ele tem essa faceta da medicação. O STF, ele decide também que a obrigação de fornecer a saúde e, nisso, a medicação, é obrigação de todos os entes da federação, estados, municípios e a própria União. No caso da pessoa ter plano de saúde, defensora, aí o plano de saúde é obrigado a fornecer todo o tipo de tratamento que aquele paciente precisar? Desde que um profissional da saúde indique o tratamento como sendo essencial, necessário para o restabelecimento da sua saúde, o plano de saúde, ele é obrigado a fornecer. O que acontece é que muitas vezes a negativa, nesse caso a judicialização. Existe um rol da ANS que os planos de saúde se utilizam desse rol, porque ele não traz, ele, apesar de ser muito extenso, ele não é completo, mas o nosso judiciário considera como exemplificativo. Então, muitas vezes, o plano de saúde é obrigado a fornecer o tratamento para as pessoas. Que é bom a pessoa saber que tem esse direito, né? Sim, mais uma vez, se ela tiver o seu pedido recusado, ele pode contratar um advogado de sua confiança e, não tendo condições financeiras para isso, pode procurar a Defensoria Pública de seu estado. E geralmente a doença não atinge só o paciente. No caso dos transtornos mentais, não é diferente. A Rosália, mãe do Douglas, também gravou um depoimento para a gente e dá uma lição de vida. A doença do filho se transformou em necessidade de ajudar, não só a ele, mas a outros pacientes e seus familiares. Ela criou o Instituto Mãos Amigas. Vamos saber mais sobre essa história aqui. Na época, tivemos muitas dificuldades com o preconceito e dificuldades também para entender e para articular com os dispositivos de tratamento. Após todo esse processo de sofrimento, constatamos que era importante também estar articulados com outras famílias, famílias que ajudam outros com suas experiências. A partir daí, começamos a montar um coletivo, e esse coletivo são famílias e pessoas em sofrimento mental que buscam soluções e buscam tratamento e principalmente aquisição de direitos. Com esse movimento chamado IMA, as pessoas elas têm atendimentos em toda a área da saúde mental, incluindo o atendimento jurídico. Nós, há alguns anos atrás, nos vimos totalmente
desesperados com uma situação de sofrimento mental em casa, e a partir desse sofrimento decidimos não ser vítimas, mas realmente fazer com que pudéssemos ter o mínimo de qualidade de vida, mesmo lidando com um sofrimento mental. Doutora Elaine, uma rede de apoio como essa criada pela Rosália é fundamental? É que eu fico emocionada, né? Que é uma coisa que a gente lida o tempo todo e assim a gente vê que, na verdade, é uma parceria. Principalmente nesses casos mais graves, que precisam de internação, emergência psiquiátrica, né? É muito importante a família tá junto, né? Eu brinco, eu falo assim, que a psiquiatria é como se fosse uma pediatria, né? Se alguém da família adoece, a família toda adoece. E aí o sucesso do tratamento envolve todos da família. Porque a gente vai ver que precisa, sim, de um cuidador o tempo todo, seja para ministrar o medicamento, seja para acompanhar as consultas, seja para procurar atendimento, porque na maioria das vezes, como a Rosália mesmo falou, esse instituto a gente vê que é de suma importância, porque nós temos os nossos pacientes, familiares deles, que não sabem às vezes nem onde buscar ajuda, nem por onde começar, né? Então, esse instituto, a gente sabe, né, do funcionamento, que ele estende a mão e um vai dando um suporte para o outro, porque tem casos que acontecem e a pessoa não sabe, tem vergonha, né? A gente vê muita família, por exemplo, não buscando tratamento porque tem preconceito de falar que o filho é esquizofrênico, que o filho tem um transtorno mental. Então, a família aí, ela é um dos protagonistas, como toda a rede de apoio, né? Hoje a gente conta com as UPAs na atenção primária, nós temos os CAPs na atenção secundária, com os hospitais psiquiátricos, né? Que a tendência hoje é a gente trabalhar em rede, porque, na verdade, é uma doença multifatorial, né? Defensora, no caso do IMA, eles oferecem diferentes tipos de apoio, entre eles o jurídico. Quais são as principais necessidades? Quem tem um transtorno mental ou então dos seus familiares? Eu sou uma das voluntárias lá do IMA. E eu recebo e aprendo muito mais do que verdadeiramente dou. Antes de iniciar esse trabalho voluntário, me preparei para atender os pais, os familiares e tinha em mente que meu atendimento seria restrito à medicação, a planos de saúde, interdições, encaminhamentos nesse sentido. Mas quando eu cheguei para o primeiro atendimento, eu fui surpreendida, porque lá eu atendo os protagonistas do IMA, que são as pessoas com os transtornos mentais. É claro, atendo a família também, mas eles são os maiores interessados. E quando eu estou lá, eu atendo diversas demandas, porque eles querem saber sobre tudo, sobre os seus direitos. Não só sobre direitos de medicação, do seu tratamento, eles querem saber se eles têm direito a comprar um veículo com desconto. Uma outra vez teve um atendimento que me tocou muito, uma senhora que está tentando levantar a própria interdição. Então, são inúmeras questões que eu me surpreendo todos os dias que eu compareço no IMA. E sempre é possível ajudar, né? Olha, eu percebo que às vezes só ouvir, tratar essas pessoas como iguais, porque elas são. Isso já torna um fator diferenciado na vida delas. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre saúde mental. E sobre este tema, eu converso com Cláudia Galdino, defensora pública do Distrito Federal, e com a psiquiatra Elaine Bida, diretora de saúde mental da Secretaria de Saúde do DF. E a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, alerta que os transtornos mentais são responsáveis por mais de 1/3 do número total de incapacidades nas Américas. Como isso afeta a questão trabalhista? Esta é a dúvida de um telespectador. Pode mostrar aqui. Eu gostaria de saber se a pessoa pode ser afastada do trabalho por doenças de transtorno mental. Defensora, pode ser afastada do trabalho? Pode, como qualquer doença. Uma pessoa que está acometida de qualquer doença, ela tem direito de se afastar e ela vai receber um auxílio-doença. Não há qualquer tipo de restrição para o caso da pessoa ter transtorno mental. O que acontece
que muitas vezes a pessoa não quer no trabalho que os seus colegas de trabalho, seu departamento pessoal saiba desse transtorno por conta do preconceito que ainda existe em torno da doença. O sigilo a essas informações estão garantidos pelo direito à intimidade e à dignidade. Ou seja, a pessoa pode pedir o afastamento sem revelar para os colegas o que ela tem. Sim, pode e deve fazer, porque o tratamento, como disse a doutora, é estritamente necessário para que ela possa voltar ao trabalho e continuar produzindo. E continuar produzindo, doutora Elaine, também é importante, né? É parte da rotina da pessoa ali. Se ela estiver bem o suficiente, voltar ao trabalho ajuda ali na manutenção do tratamento? Sim, a gente vê quando há necessidade do afastamento. Né? Porque, às vezes, o local de trabalho é o motivo da doença. Né? Então, é quando a gente afasta. Em outros momentos, a gente afasta para poder instituir um medicamento melhor, que ela possa não ter preocupação em como vai ser sua produção, seu desempenho no dia a dia. Então, a gente faz esse afastamento. Tem um momento que esse afastamento ele é benéfico. E quando ele se prolonga por mais tempo, aí já é um tratamento já que pode ser prejudicial. Por quê? Porque ela começa vamos dizer assim, a não produzir mais, né? E a gente sabe que tem várias situações aí que prejudica muito, né, o retorno depois. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas. Vamos conferir aqui. O que acontece se a pessoa for demitida enquanto estiver em tratamento de algum transtorno mental? Defensora, quais são os direitos desse trabalhador? Na verdade, nenhuma pessoa pode ser demitida enquanto estiver em tratamento médico, seja a doença que for. No caso específico da doença mental, caso o trabalhador sofra essa demissão sem justa causa, é necessário judicializar a demanda e requerer a reintegração ao trabalho, bem como indenização por danos morais que eventualmente possa sofrer. E eu digo a reintegração com todos os direitos retroativos à data da demissão abusiva. Essa demissão abusiva pode, inclusive, agravar, né, Sim. a condição da pessoa, porque ela vai se sentir ainda mais deprimida, mais ansiosa. Sim, nós temos alguns casos, assim, né, seja no SUS ou mesmo em tratamento privado, que a gente vê o seguinte: essa pressão no trabalho hoje, a gente vê muito assédio moral, porque às vezes a pessoa... Porque como a doença mental, o transtorno mental, ele não tem um exame específico, né? Então, nós vamos juntar alguns sinais, alguns sintomas, para poder fechar um diagnóstico. Então, ele fica... então, parece que não é uma doença. Então, ainda as pessoas ainda têm esse preconceito por conta disso, né? Então, com isso... pode ter uma chance maior de ter essa pressão para voltar, essa pressão para, né, não, você não está doente. E com isso a gente sabe que a pessoa pode vir a agravar e, dependendo do transtorno, pode até um risco, né, de por exemplo, pensar num suicídio, em alguma coisa assim. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelas nossas convidadas. Pode rodar aqui. Dependendo do transtorno mental que a pessoa tenha, ela pode se aposentar? Defensora, como é que funciona? Pode se aposentar por causa de um transtorno mental mais grave? Sim, se a pessoa está com uma doença que é incapacitante, ela deve se aposentar, porque ela vai conseguir trabalhar essa doença de uma maneira integral e, ao mesmo tempo, vai receber os seus proventos, né? E é muito importante pensar que, assim, a aposentadoria não é o fim da vida dela, que é o mais importante. Ela pode ter essa questão da aposentadoria para ela ainda ter um mínimo de qualidade de vida ainda, né? Quando a gente tem essa aposentadoria com transtorno mental. Mas mesmo aposentada, é bom manter algum tipo de atividade até para ajudar a ocupar a mente, não é, doutora Elaine? Hoje a gente fala que isso aí até é um preventivo, né? Então, atividade física, um hobby, né? Atividades lúdicas para a gente poder evitar mesmo a própria desencadear uma doença, um transtorno mental. E você, acha que ainda existe muito preconceito e discriminação com doenças de transtorno mental? A nossa equipe foi às ruas conferir as opiniões. Vamos ver juntos aqui. A pessoa que sofre de transtorno mental, ela não é bem vista na sociedade. A sociedade tem medo, exclui. Em qualquer lugar que ela for, eu tenho um afilhado que ele sofre e eu vejo o preconceito que as pessoas têm. A discriminação existe porque querem excluir
essas pessoas dos ambientes, querem isolá-los. Então, acredito que ainda tem muita discriminação, sim. Pela falta de conhecimento da população, às vezes não quer saber de tratar da pessoa da devida maneira, só excluir ela, deixar ela num canto, para ela se virar sozinha, mesmo dependendo do distúrbio. É um fator predominante, né, para eles não falarem o que está sentindo, o que está passando, entendeu? Até mesmo eles não procuram um médico, né, ou ignorância da família, né. As pessoas não conhecem talvez a profundidade do problema das pessoas que têm esse transtorno mental, né. Então, eu creio que para que isso seja conhecido, acho que tem que ter uma difusão maior das causas para que as pessoas possam conhecer. Doutora Elaine, é isso mesmo? Falta muito conhecimento por parte da população? Falta. A doença mental ela é uma doença assim, muito peculiar, porque justamente como não tem um exame específico, uma causa específica, a gente vai ver que vai afetar em vários níveis. E com isso, as pessoas têm medo, têm preconceito. Por exemplo, tem família que não aceita, né, que o diagnóstico, tem diagnóstico que a gente dá na infância que a família não aceita. E até priva de tratamento porque não concorda. Então, a gente começa esse preconceito, às vezes, dentro da família, né? Às vezes, a minimização da problemática também é um preconceito. Vamos colocar o paciente transtorno mental na rua, só que ele se sente desprotegido. Então, às vezes, a proteção, que a gente cuida um pouco mais, até uma própria internação, ela é muito protetiva, né? Proteger a vida, a integridade, né, do indivíduo. A gente vê que as pessoas evitam de falar, tem várias situações que a pessoa fala assim, você não tem um carimbo aí que não tenha psiquiatra? Né? Então, assim... Ainda existe o preconceito até contra o profissional. Contra o profissional, né? Então, entre a própria, às vezes até na classe médica, não, você vai no neurologista, sendo que às vezes é um transtorno psiquiátrico, precisa ir ao psiquiatra, né? Então a gente vai ver que esse preconceito, só que já mudou muito, né? Hoje a gente vê as nossas entidades de saúde mental, de psiquiatria, trabalhando muito em prol do paciente em primeiro lugar, né? Que a gente tem esse trabalho de oferecer o melhor tratamento para o paciente, né? Uma forma mais digna. E com isso a gente faz campanha de conscientização, de esclarecimento, né? Então as coisas hoje estão muito mais fáceis para a gente poder oferecer o melhor tratamento e até a pessoa saber como fazer isso, né? E quando acontece a discriminação, defensora, o que a pessoa deve fazer? A conduta de preconceito, eu acho que está intimamente ligado com a falta de informação, né? Que a partir do momento que você se aproxima do próximo, conhece a sua limitação e a sua capacidade, e começa a entender qual é a nossa responsabilidade por essas pessoas, para que elas sejam reintegradas à sociedade e possam viver em harmonia conosco, né? Na sociedade como um todo. Agora, toda conduta de preconceito e discriminação deve ser combatida. O Estatuto da Pessoa com Deficiência criminalizou algumas condutas discriminatórias e prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos, podendo, inclusive, ter um aumento nessa pena caso o autor dessa discriminação, desse abuso, seja quem deveria cuidar da vítima, né? Então, uma das condutas é procurar a delegacia, a autoridade policial e registrar essa ocorrência. Se a discriminação acontecer no ambiente de trabalho, ela pode, se ela for demitida, por exemplo, por conta do seu transtorno mental, entrar com ação para reintegração no trabalho, pleitear sempre danos morais. Se for uma relação fora do trabalho, se for um relacionamento na rua, no shopping, na escola, mesma coisa. A pessoa precisa encontrar forças para propor uma ação e pleitear a reparação desses danos morais. Bom, nós tivemos recentemente o Setembro Amarelo como forma de prevenção ao suicídio e agora em 10 de outubro é o Dia Internacional da Saúde Mental. É importante ter uma data, falar do assunto até para poder desmistificar esse tipo de doença, defensora? Eu tenho certeza que sim, porque é um momento, é um mês, é um dia em que as pessoas param para refletir, pelo menos é o que se espera, porque há muita mistificação, há muito desconhecimento em relação ao transtorno mental e principalmente em relação aos seus sintomas e à capacidade ou incapacidade que gera, porque nem todo transtorno mental gera uma incapacidade e é isso que a gente tem que ver. E além de tudo, eu espero que essa data seja comemorada com muita empatia,
Porque enquanto a gente não olhar para o nosso próximo com amor, nada vai mudar. O preconceito vai continuar existindo, porque o que tem que ter é conhecimento e amor pelo próximo. E para a senhora, doutora Elaine? Muito importante, né, as campanhas de conscientização. E Setembro Amarelo, tanto como o Dia da Saúde Mental, eles são ícones para a gente poder, a partir daí, a gente multiplicar as ações. Às vezes em saúde mental infantil, né, do idoso, em várias frentes para poder, quanto mais, e mesmo assim a gente ainda vai sofrer preconceito. Né? É igual a doutora Cláudia falou, né? Essa falta, às vezes, da empatia, né? De olhar para o outro. Hoje em dia a gente sabe que muito das causas de adoecimento tá aí. Então, acho que esses dias eles são muito importantes para poder, dessa forma, estar alertando a todos. Se cada um se colocar no lugar do outro, tudo pode ficar melhor, né, doutora Elaine? Com certeza. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Elaine, defensora Cláudia, muito obrigada por terem vindo até aqui. Eu que agradeço. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!